Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma ferramenta que é a Content Aware Fill. Essa ferramenta ela serve para a gente remover objetos que a gente não quer da imagem, né? Aqui eu tenho uma imagem bastante simples, mas ela serve para a gente remover objetos de uma imagem. Uma ferramenta automatizada, um processo automatizado, então assim como todos os processos automatizados dentro do Photoshop, ele faz um trabalho muito bom, mas talvez seja necessário que vocês terminem esse trabalho automatizado com outras ferramentas para você remover os objetos. Então aqui, por exemplo, tem uma imagem bastante simplista, né, com fundo bem fácil de remover, então ele vai fazer um trabalho bem perfeito, mas em fundos mais complexos, em imagens mais complexas, como por exemplo a gente tem essa outra imagem aqui que também é bem tranquilo, bem fácil. Eu tenho essa outra imagem aqui, por exemplo, que eu gostaria de remover os pássaros, né? Tem muitos pássaros aqui, talvez ela tenha um pouco de dificuldade, porque eu tenho esse corrimão aqui da escada, né? Então eu tenho todas essas dificuldades que a gente tem aqui para a gente tirar, então teria que ver se ela é uma ferramenta apropriada para remover esse tipo de coisa. E eu tenho também aqui essa imagem dessa menina, que na verdade eu não queria essa menina na imagem, na verdade eu gostaria que a imagem tivesse só o campo inteiro. Então eu gostaria de remover toda a menina de uma maneira simples, de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, e talvez eu tenha que fazer algum tipo de ajuste ainda secundário a partir da ferramenta. Hoje a gente vai ver uma introdução da ferramenta, vai ver como a ferramenta funciona, e aí ao longo das aulas a gente vai tornando esse processo cada vez mais complexo. Uma das partes de se trabalhar com Photoshop realmente é essa, a gente remover objetos indesejados que a gente tem na imagem para tornar a imagem ainda mais bonita, né? E o que estraga nessa imagem aqui de cara são esses fios aqui, esses fios elétricos aqui, esses fios de eletricidade, né? Essa pedrinha que está aqui que também está indesejada, então a gente quer remover isso com a maior facilidade possível. O Photoshop ele já tinha uma ferramenta, né, que é essa Content Aware Fill, colocada num outro lugar. E só que ela é uma ferramenta bem automática e não permite nenhuma seleção. A ferramenta nova do Photoshop, ela permite uma quantidade de ajustes muito mais finos e muito melhores do que a gente tinha antigamente. Antigamente você selecionava a área, dizia que você queria usar a ferramenta e o Photoshop fazia todo o trabalho sozinho. Hoje eu tenho como você selecionar quais as áreas que eu quero que ele analise e quais as áreas que eu quero que o Photoshop use para poder resolver aquele problema que eu estou pedindo para ele resolver. Então ela tem ajustes de correção de cor, ajustes de rotação, de escalonar, né, de deixar maior ou menor, né, dependendo do tipo de objeto que eu tenho. Então cada um desses recursos a gente vai passar nas diferentes imagens que a gente tem. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que é a ferramenta antiga, né? Então a ferramenta antiga, se eu fosse remover uns fios elétricos desses que estão aqui, né? E eu peço desculpa já logo de cara que meu computador vai ficar bem lento, porque na verdade eu estou usando imagens de alta resolução e estou gravando a minha tela, então ele acaba ficando um pouquinho lento, mas enfim, vamos ter que lidar com isso, né? Então se eu fosse remover esses fios elétricos que estão aqui, vou usar o método antigo, tá? O método antigo seria fazer uma seleção bem porcaria aqui, né? Em volta dos fios elétricos mesmo, sem muita preocupação com a precisão, só para envolver mesmo os fios. Então eu faria essa seleção usando a ferramenta laço mesmo. Então fechei, tá aqui, feito uma seleção bem grotesca mesmo. E aí o que eu quero fazer agora? Eu quero usar a ferramenta para preencher aquilo com um conteúdo baseado na imagem que eu tenho. E o nome disso aqui é o Content Aware. Então ele fica aqui em Edit e aqui eu tenho os dois menus que eu quero mostrar para vocês. O menu Fill, que é preencher, e o menu Content Aware Fill. Esse menu é novo, tá? Esse menu aqui ele aparece na versão do Photoshop 2019, se eu não me engano, e é essa aqui a ferramenta que a gente vai trabalhar. É esse cara aqui que é o cara bacana. Esse aqui é o jeito antigo. Então eu vou mostrar do jeito antigo para você que tem uma versão anterior a 2019 do Photoshop, você não vai ter essa possibilidade dessa beleza dessa ferramenta, que isso aqui é realmente sensacional. Você só vai ter o fio convencional, o preencher convencional na versão em português, e aí se você clicar você vai ver que o Content Aware está lá, mas ele não permite muitas configurações, na verdade é só uma única configuração. Então vamos clicar nela aqui, que esse aqui é o jeito antigo, só para a gente ver como é que funciona. Então aqui está aqui o jeito antigo, funciona assim, eu tenho aqui algumas opções para preencher, eu posso preencher com a cor de cima, posso preencher com a cor de baixo, com alguma cor que eu queira escolher, com uma textura, um padrão, com alguma coisa que está no meu histórico, com preto, 50% de cinza, branco e aqui também com o Content Aware, ou seja, ele vai analisar o conteúdo da imagem inteirinha e tentar preencher esse espaço que eu selecionei para tornar a imagem ainda mais uniforme. Então ele vai analisar a imagem da maneira como o Photoshop quiser, ou seja, ele vai analisar isso tudo de forma automatizada. A única coisa que eu tenho aqui para usar é o Color Adaptation, né, que é fazer uma transição de cor um pouco mais suave,
entre essa área que ele vai clonar para dentro desse espaço e a área original. Então eu posso até usar aqui um Color Adaptation e tudo mais, e aí vou apertar OK e vou ver que tipo de trabalho ele vai fazer, tá bom? Igual eu falei para vocês, né? Ele fica aqui com com essa minha rodinha trabalhando, porque eu estou usando estou gravando a minha tela, né? Então ele vai acabar que ele vai ser um pouquinho pesado. Mas quando você está trabalhando sem gravar a tela, daí você vai ter isso vai ficar bem menos pesado, com imagens menores. Isso também vai ser muito mais simples, muito mais fácil de trabalhar. Tá? Então isso aqui é bem simples, é só para a gente ver o resultado que o Photoshop vai produzir, para a gente ter uma ideia de como funciona a ferramenta antiga. Então a ferramenta antiga fez um trabalho bem legal, ó, tá vendo? Ela removeu todos os fios que estão aqui. Eu nem sei se você já conhecia esse recurso. Então ela removeu todos os fios que estão aqui justamente porque essa é uma imagem ideal, né? Eu tenho fios pretos em cima de um fundo extremamente branco, um fundo bastante uniforme. O Photoshop não teve nenhuma dificuldade de remover esse objeto. Então a mesma coisa vale aqui para a pedrinha que está aqui embaixo, né? Então eu vou vir aqui, faço uma seleção simples aqui com a ferramenta laço, e aí vou lá no editar, preencher, né? E uso o Content Aware, que é o jeito antigo que a gente faz. Então, e nessas imagens mais simples, esse método antigo, ele funcionava muito bem. Mas acontece que em imagens um pouco mais complexas, esse tipo de efeito, essa produção desse tipo de efeito, né? Tá vendo? Produziu aqui um efeito bem tranquilo, bem legal, então ficou ótima a imagem. E aí a gente poderia dar isso aqui como concluído, né? Então, nesse tipo de imagem aqui simples, né? Com um fundo bastante contrastado ou com bastante coisas ao redor da imagem, né, que eu possa clonar, o trabalho da ferramenta fica perfeito e de uma maneira simples, rápida e bastante automatizada. Né? Lembrando que a gente usou o jeito antigo, né, clicando no fio e aí aparecendo o Content Aware. A primeira coisa que eu preciso fazer é uma seleção em algum lugar e a partir dessa seleção eu posso usar a ferramenta do fio, o Content Aware. Mas a primeira coisa que a gente tem aqui nessa imagem, que não é uma coisa boa, a primeira coisa dessa ferramenta antiga que a gente tem que não é uma coisa boa, é que ela é destrutiva. Então eu acabei que eu modifiquei a minha imagem permanentemente, né? Então eu fui aqui, removi os fios e aí acabou que eu não tenho mais como voltar. Vamos dizer que por qualquer motivo maluco da sua vida você queira que voltar com os fios, não tem mais como, né? Porque esses fios eles foram destruídos. A imagem foi totalmente destruída, eu não consegui usar isso de uma maneira a colocar num layer separado, né? Para daí de repente eu fazer o que eu quisesse fazer, né? Eu não sei, né? Às vezes a gente quer usar essa pedrinha aqui, vamos dizer que você quisesse fazer várias pedrinhas aqui embaixo, então você não vai ter como, porque ela simplesmente destrói, ela não faz, não deixa a possibilidade de você fazer novas ajustes ou qualquer coisa que você queira fazer, porque ela é uma ferramenta absolutamente destrutiva. Então, nesse caso aqui, em particular desta imagem, aí você usa o jeito antigo, funciona muito bem. Existem outras maneiras a gente resolver isso, retirar isso aqui daqui, né? Se você pode usar a maneira como você quiser. Existe o carimbo, existe o healing, né? Existe aqui, por exemplo, tem algumas ferramentas aqui, o Spot Healing, o Patch Tool, né, que são ferramentas que você pode usar para remover esses fios com facilidade de uma maneira bastante rápida. Eu tenho aqui o Clone Stamp, né, então seriam ferramentas apropriadas para você fazer isso de uma maneira rápida, mesmo que você utilize um processo manual, né, de ter que pintar em cima, de usar, por exemplo, você pegar o Spot Healing aqui e vir pintando em cima da onde você quer que a imagem, quer que clone, quer que remova, quer que tire fora. Até no Healing, no Spot Healing, ele trabalha com o Content Aware, tá vendo? O Spot Healing, ele trabalha com três coisas, né? Com proximidade, ou seja, eu quero a coisa mais próxima possível. Ele trabalha com o Content Aware, que é analisando toda a imagem exatamente como essa ferramenta acabou de fazer, né? E ele também pode criar uma textura a partir dessa seleção que você está fazendo. Então, o Spot Healing, que é uma ferramenta que as pessoas conhecem bem, às vezes não funciona direito, justamente porque, como ele analisa a imagem toda, e aí, claro, leva em consideração as questões de luz e sombra perto de onde você está fazendo, ele acaba roubando de um ponto da imagem que você não quer. Para isso, a gente tem que fazer o uso de uma ferramenta um pouco mais precisa. Então, nesse exemplo aqui, o problema é que fica destrutivo, né? Fica para sempre. Talvez nesse caso aqui você não se importe, mas em outros casos isso pode acabar sendo um problema se você quiser fazer outros ajustes. Não vou salvar essa imagem aqui
e vamos passar para o segundo exemplo, que ainda é um exemplo bastante simples, e aí a gente pode fazer... Não, não é esse aqui não, esse aqui já é um exemplo mais complicado, né? Então vamos passar para esse segundo exemplo que está aqui, que é um universo também, melhor universo possível para se remover uma imagem, né? Eu tenho um fundo bastante coeso, né, e com uma imagem bastante escura com um fundo bastante claro. Ainda assim, talvez essa hélice aqui fosse difícil de você remover. Então a gente vai fazer primeiro o trabalho e aí comparar as duas maneiras de se fazer, né? Vou primeiro fazer com o Content Aware antigo e daí vou fazer com o Content Aware novo e aí a gente pode comparar os dois, que nesse caso deve produzir resultados bem similares. Uma coisa interessante é que o Content Aware antigo, ele vai analisar a imagem como um todo. Então, para tirar esse helicóptero daqui, ele também vai levar em consideração a montanha, esse chão que está aqui, ele vai levar em consideração essas nuvens densas que estão aqui, todos esses lugares. E talvez na outra ferramenta, na ferramenta nova, isso fique um pouco mais exato, né? Então, aqui de novo, vou fazer uma seleção bem grotesca, né, em volta do helicóptero. Só vou circular o helicóptero aqui de uma maneira simples, só para a gente envolver o helicóptero numa seleção. Não é uma seleção precisa de maneira nenhuma, né? Então você pode usar esse tipo de seleção para você remover o seu objeto. Não precisa fazer seleção rente, não precisa fazer uma seleção bem próximo das linhas do objeto, não precisa nem chegar perto. Tudo que você precisa fazer é realmente circular o objeto da maneira como se você estivesse desenhando aí uma coisa bem simples, né? Então, fiz esse círculo aqui e a primeira coisa que eu vou fazer, então, é duplicar essa imagem, né, cara? Porque depois eu vou querer comparar as duas coisas. Então, eu vou duplicar essa imagem que está aqui, vou ficar com o meu background aqui escondido, e aqui eu vou chamar de Content Aware antigo, tá bom? Só para a gente entender. Beleza, então vou fazer o mesmo processo, tá? Então, Edit, Fill, e aí Content Aware, tá legal? Então tá lá, Content Aware. Pô, primeira coisa que está aqui, então, que é uma coisa também que é legal de ser dito, eu estou dando Ctrl menos, né? O Ctrl ou Command menos ou Ctrl Command mais, ele funciona para tirar ou colocar o zoom mesmo quando a gente tem uma janela de diálogo, tá? Então a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, que eu quero mostrar, além de ser a questão do destrutivo, é que eu não consigo ver o resultado final antes de eu clicar OK, né? Eu vou ter que clicar nesse OK aqui e torcer pelo melhor, né? Na ferramenta nova eu tenho como ter um preview e ter uma ideia de como isso vai ficar. Então eu vou dar um OK aqui e torcer pelo melhor e ver o que acontece e ver se vai dar certo, né? Então, de novo aqui, Content Fill, Content Aware, vou dar um OK e aí torcer pelo melhor para a ferramenta fazer o melhor trabalho possível e remover aquele helicóptero ali com exatidão e colocar as nuvens aí nos lugares certos e fazer as coisas direito, né? Então acredito que vai ficar um trabalho bem legal. Olha lá, bem decente, né? Um trabalho bem bom, rapidamente, né? Removeu, só fiz uma seleção bem simplista e essa seleção simplista resolveu o meu problema. Legal? Então tá bom. Então esse aqui é o resultado do meu Content Aware antigo, né? O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa imagem, essa é uma imagem bastante simples, né? Então, quando eu quero remover alguma coisa nesse sentido aqui, essa aqui é uma imagem muito simples. É um objeto que tem uma área muito grande e uma área que é fácil de você clonar. Então, se eu estivesse usando o carimbo, por exemplo, faria isso em 5 minutos, né? Faria uma coisa de uma maneira muito rápida. Mas eu aposto que quem não conhece a ferramenta já está achando assim, caraca, como é que essa ferramenta existe? Eu nunca soube que ela existia. É porque as pessoas não usam muito ela e aquelas que usam acabam usando, às vezes, até de uma maneira errada, né? Você acaba achando que ela vai resolver todos os seus problemas, quando na verdade ela é o começo de alguma coisa. Bom, agora eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Agora eu vou fazer pela ferramenta nova, beleza? Então vamos lá, mesma coisa, tá? Eu vou fazer uma seleção em volta do meu helicóptero, exatamente como eu fiz antes, só para eu ter aqui a seleção em volta do helicóptero. Eu não estou fazendo ela mais precisa, nem menos precisa do que antes. Eu não estou usando nenhum tipo de suavização, nem nada, não está mais perto, nem... E se está mais perto, não está de propósito. Então, tá aqui. Essa aqui é a minha seleçãozinha do meu helicóptero feita. Agora eu vou usar a ferramenta do Content Aware Fill novo, do Photoshop 19 do 2020, que ele vem com uma janela de diálogo muito mais robusta e com opções muito mais interessantes. Então, Edit, e aí Content Aware Fill, que é esse cara que está aqui. Tá? A gente vai ver o Content Aware Scale
outra hora, mas esse cara também vai ser bem importante. Ele tem algumas coisas bem legais, como por exemplo, ele permite você alongar um fundo sem mexer na imagem como um todo. Ele é uma ferramenta bem interessante. Então eu vou usar aqui, clicar na ferramenta Content Aware Fill, e aí ele vai abrir uma janelinha aqui de diálogo com um preview bem interessante. Photoshop foi bem inteligente aqui, ó. Então, por exemplo, ó, quais são as coisas interessantes? O que eu tenho aqui em verde? Em verde é o que o Photoshop está aqui, tá vendo? Indicado em verde. É o que o Photoshop está utilizando para poder fazer a clonagem, né? Para poder remover esse helicóptero. Então, não é essa seleção do helicóptero é a área que eu quero remover. Isso que está em verde é o que o Photoshop está usando para remover essa área que está aqui. Então aqui foi bem legal, o Photoshop foi bem esperto, porque se eu tivesse usando a montanha ou outros objetos que estão aqui em volta, isso poderia ser um problema. Então aqui eu tenho uma série de outras ferramentas que a gente consegue consegue regular, consegue melhorar isso, que nós vamos ver todas depois. Então, por hora, a gente só quer fazer um comparativo para ver se as duas funcionaram tão boas, uma foi tão boa quanto a outra. Depois a gente, nas próximas imagens, vai trabalhando em cima de todas essas ferramentinhas que estão aqui e também dessa barra de ferramentas aqui do Content Aware, porque ele muda, né? Aqui eu entrei como se fosse uma ferramenta. Mas olha que maravilha. Duas coisas que eu quero mostrar. Primeiro, eu tenho um preview. Né? Então, a partir desse preview, eu consigo ver que o resultado vai ser muito bom. Né? Vai ser muito bom. A outra coisa interessante é que aqui eu tenho como falar, olha, eu quero que o resultado que você produziu mescle no layer que eu estou usando, ou seja, destrutivo, ou eu quero que ele fique num layer novo. Ou eu quero duplicar a layer mesclada. Então, assim, eu quero que fique eu quero que mescle, mas eu quero que duplique a layer. Então, eu gosto de usar sempre num novo layer, porque daí eu consigo ver o resultado separado daquilo que eu quero. E esses outros pontinhos aqui, por exemplo, essa área verde, ó, é só um indicativo. Nada disso aqui, se você alterar, você melhora ou piora o funcionamento da ferramenta, tá? É só uma visualização dizendo assim, olha, vou tirar desta área que está pintada em verde o que eu vou usar para clonar a minha imagem ou não. Eu posso adicionar ou remover essa área verde, depois a gente vai ver isso, e essa é uma parte muito interessante, muito legal. Ainda não. Tá vendo que aqui ele até usou um pouquinho de montanha, ó? Se você não quisesse um pouquinho dessa montanha, então talvez fosse o caso de você tirar um pouco dela. Eu removia, deixei o brush um pouco menor, um pouco maior, né? Eu uso um atalho, mas você pode vir aqui no size e mexer nele aqui, tá? É só você clicar aqui e mexer de um lado para o outro, que ele muda o tamanho, tá? Então aqui eu vou tirar deixar ele um pouquinho menor e vou pintar, por exemplo, assim, eu não quero essa área da montanha que está aqui, ó, para você usar para ele clonar, né? Então isso aqui não me interessa. Então, beleza, por quê? Porque isso aqui é uma montanha, nada tem a ver com esse cara que está aqui. Então, beleza, eu só removi, mas o resultado final não parece ter sido modificado como um todo. Então isso aqui é só uma visualização por enquanto, tá? Então só para vocês entenderem, isso aqui, ó, o verde eu poderia mudar para a cor que você quiser, mas eu não vou mexer nisso, eu vou deixar o verde. O que esse show sampling area significa? Significa que eu estou vendo esse verde, então é só um jeito de dizer assim, olha, me mostra onde o Photoshop ele vai usar as áreas. Então se você quiser tirar, tudo bem, mas aí você acaba não vendo, acaba não podendo fazer esses retoques que eu disse que pode ser feito. Então tudo isso que está aqui em cima, ó, é para visualização. Então eu também posso mudar a visualização. Eu não, em vez de eu ver aquilo que o Photoshop vai usar, eu posso, na verdade, ver a área que ficou excluída da seleção, ou seja, ele inverte o troço. Então eu não gosto dessa visualização, prefiro ver a área que o Photoshop realmente vai utilizar. Então prefiro que seja assim. Legal? Então tá vendo? Até tem uma seleção brusca aqui, não é exatamente uma seleção bem feita, porque na verdade o Photoshop não fica pensando nisso, ele fica pensando em aproximação de cor e de pixel. E aqui depois a gente vai ver como utilizar e o que significa essa color adaptation, né, adaptação de cor, e essa adaptação de rotação, o scale e o mirror. Então a gente tem várias outras ferramentas que a gente tem aqui, que a gente pode continuar trabalhando, que a versão antiga, né, pelo fio e aí Content Aware não nos dava. E aqui isso vai ser importante em algumas outras imagens. Então eu vou apertar o OK aqui e vou ver o resultado que vai produzir. E aí a gente compara os dois resultados nessa introdução da ferramenta do Content Aware. Beleza? Então vamos ver o resultado que vai produzir, dá um OK aqui, legal, então ele produziu esse resultado.
que está aqui. Aí o que está acontecendo? Esse resultado está em cima dessa layer aqui, tá vendo? Ó, eu posso tirar o olhinho ou não. Aqui, o que ele fez foi, na verdade, ó, colocar um novo objeto em cima daquela imagem original. Então, se você, por exemplo, mexer na opacidade, você vai ver que está lá o que foi clonado, tirado. Então, isso até você poderia criar deixar um pouco mais esfumaçado para dar um efeito de nuvem em cima do helicóptero, alguma coisa a mais. Mas eu vou deixar aqui no 100% para a gente ver o efeito produzido. Então, esse aqui é o efeito produzido pela ferramenta nova. Ok? Efeito produzido pela ferramenta nova. Esse aqui que eu vou colocar agora é o efeito produzido pela ferramenta antiga. Basicamente a mesma coisa, a imagem fez exatamente o mesmo processo, tem uma pequena modificaçãozinha aqui nessa nuvem, mas muito pequena, nada que fosse preocupante, nada que fosse a gente não inviabilizasse o uso da ferramenta antiga. Beleza? Então realmente nesse caso aqui, o processo antigo é muito parecido com o processo novo, e aí a gente vai vendo outras diferenças ao longo dessa ferramenta, a gente vai entendendo um pouquinho melhor onde ela vai ser utilizada ou não. Tudo bem? Então vamos ver a próxima imagem, e aí na próxima imagem a gente vai fazer um comparativo entre a ferramenta antiga e a ferramenta nova, só em um pedaço, para daí a gente ver como as duas analisam a imagem e como é o resultado final de cada uma delas. Beleza? Então, valeu, vamos lá então. Então vamos lá, vamos para a próxima imagem. Então nessa próxima imagem aqui já é um pouquinho diferente, né? O que eu quero remover dessa imagem aqui são esses pássaros aqui que tem uma quantidade de pássaros muito grande, então eu vou fazer o mesmo processo, tá? Vou fazer uma seleção grotesca aqui em volta dos pássaros e vamos ver o que a ferramenta do jeito antigo e do jeito novo, quais os resultados que elas produzem, tá ok? Então vamos fazer uma seleçãozinha aqui em volta dos pássaros, de uma maneira que a gente só selecione os pássaros e depois ver quais são os resultados que a ferramenta produz das duas maneiras. Então a primeira ferramenta que eu vou usar é o jeito antigo, né? Do jeito antigo, Edit, Fill, e aí Content Aware. Não tem muito o que fazer, né? Tem o Color Adaptation aqui, só dá OK e ver o que acontece. Ver qual o resultado que vai produzir, torcer pelo melhor, ver se a ferramenta produz alguma coisa que seja interessante para a gente ter como resultado final, pelo menos para a gente fazer um microajuste, né? Olha lá, então tá bom. Fez ali alguma coisinha, não ficou tão bom assim, né? Então a gente tem problemas aqui, por exemplo, o corrimão que está descendo aqui, também tem uma sombra aqui que não ficou legal, então ficou um pouco torto, né? A gente tem essas pontas aqui que não ficaram tão boas assim, mas a ferramenta até que deu um resultado razoável, mas ainda não é o resultado que a gente gostaria de ter. Vou dar um Ctrl Z aqui, e vou usar a ferramenta nova para ver se ela produz um resultado melhor do que isso, ou se nesse tipo de caso, o que a gente deveria fazer é usar uma ferramenta que fosse um pouco mais, um pouco diferente, né? Uma ferramenta um pouco mais manual, por causa dessa situação que a gente tem aqui, que se encontra aqui. Então vamos lá, ferramenta Content Aware Fill, vamos ver. Então aí ele vai te mostrar aquela janelinha do preview para a gente poder analisar para ver qual que é o resultado que ela produz. Então ele vai mostrar aqui do nosso lado de cá qual é a parte da imagem que ele está usando para poder clonar. Está vendo que ali já não faz um resultado tão bom assim. Então vamos ver se eu me utilizo de algumas outras. Depois eu vou explicar cada um desses caras que estão aqui, mas vamos ver se eu me utilizo de alguma outra configuração para me deixar um pouquinho mais, o resultado um pouquinho melhor do que eu tenho agora, né? Então, enquanto tiver essa rodinha aqui, que significa que ele está pensando, né? E aí ele não está mostrando ainda o resultado que o preview daria com essa nova configuração que eu coloquei aqui. Então, alterou praticamente nada, aqui não fez nenhuma alteração. Vou colocar uma adaptação de rotação baixa, não quero que ele fique dando muitas adaptações de rotação. Vamos ver o resultado que ele vai produzir. Então, estou primeiro procurando aqui ver no preview o que vai acontecer para depois a gente poder. Não, uma porcaria, né? Então, eu não quero nenhuma rotação, porque a rotação já atrapalhou tudo. Então, não quero. Eu vou voltar aqui no None, não quero nada de rotação. E aí, então, eu vou permitir que o Photoshop use um pouco de escala, né? Que ele aumente e diminua o objeto. Por exemplo, ele vai usar esse objeto mais longe aqui e vai diminuindo ele para ele poder fazer esse corrimão ficar um pouquinho mais perfeito. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Se ele tem uma melhora significativa nesse sentido. Vamos ver se ele fica bom, porque aparentemente a ferramenta não, nesse caso, não tem um uso muito bom. Até agora não ficou legal ainda não. Vamos ver se o Scala funciona um pouquinho. Pensando.
não mudou nada, né? Por enquanto não mudou nada, não está tão legal assim não. Vou devolver aqui o Color Adaptation para o default. É claro que a ferramenta fica lenta, né? Porque eu estou gravando a minha tela, então a ferramenta fica bastante lenta, né? Incomoda um pouquinho, que é chatinho. Talvez se eu conseguisse remover um pouco dessas coisas que ele está analisando aqui, talvez isso ficasse um pouco melhor. Então eu vou tentar fazer essa exclusão aqui para ver se essa ferramenta funcionaria dessa maneira ficaria um pouco melhor. Vamos só esperar um pouquinho aqui para ver se fica um pouquinho melhor aqui. Então ali ainda não está tão bacana assim. Então eu vou tentar remover um pouquinho dessa área verde que está aqui, ó, porque isso aqui nada me interessa para a gente poder fazer ali em cima. Talvez o corrimão só nos interesse. Então seria mais importante que eu tivesse área de corrimão. É claro que eu tenho que ter área de céu também. Então isso aqui, por exemplo, não me interessa de maneira nenhuma. Tá vendo? Esse postezinho aqui, ele não me interessa. Então eu vou remover isso daqui para ele não usar nada disso aqui, né? E eu vou tentar acrescentar um pouco dessa área do lado de cá. Opa, perdão. Então aqui agora eu tenho que apertar no mais, que eu quero acrescentar. Então eu quero acrescentar essa área que está aqui, porque esse corrimão permite que ele analise um pouco melhor essas outras áreas. Então aqui também um pouco aqui para baixo. Vou acrescentar isso daqui e vou torcer pelo melhor para ver se o Photoshop faz um trabalho ainda melhor. Ele vai analisar aqui, vai aparecer essa rodinha sacana aqui no final, para a gente continuar esperando, né? É chato quando o Photoshop está lento assim, mas é assim que funciona a ferramenta mesmo, nesse caso que a gente está vendo aqui. Então o que eu espero que ele funcione é que ele use esse scale a partir dessa imagem aqui da ponta, que ele não estava pegando antes, para fazer esse preenchimento aqui nessas outras áreas. Lembrando que tudo isso está feito de maneira automatizada, né? Então, se eu tivesse fazendo isso logo de cara, eu já teria incluído isso aqui logo de cara e não fazendo testes aqui, teste por teste da ferramenta, para a gente conhecê-la. Mas eu já teria usado isso aqui logo de cara, já teria marcado o scale, já teria tentado fazer isso logo de cara. Ó, mas a ferramenta realmente não fez um bom trabalho, tá vendo? Nesse caso aqui ela não acabou não produzindo um bom trabalho. Eu vou tentar fazer um mirror que na verdade o que é? Olha, ele olha para essa parte que está selecionada e a partir dessa parte selecionada ele vai espelhar para produzir novos efeitos, para produzir alguma coisa para preencher aquele objeto. Realmente não teve um resultado muito promissor. Então eu vou cancelar ela aqui porque ela não funcionou. E esse não funcionar é importante para vocês entenderem como para cada objeto eu acabo tendo uma maneira diferente de remover. Se eu utilizasse aqui então o Spot Healing, pode ser que a ferramenta que ainda tem o Content Aware, ele ainda fique bem legal. Então se por exemplo pegar aqui o Spot Healing, vocês vão ver que aqui em cima eu tenho o Content Aware. Então esse Content Aware que é importante. Então se eu pegar o Content Aware, a ferramenta e tentar remover o pássaro aqui de alguma maneira, por exemplo, clicando aqui só fazendo essa seleçãozinha simples assim, na análise da imagem pode ser que isso fique, olha lá, ficou perfeito, tá vendo? Então, se eu fizer a mesma coisa nesse pombo aqui, provavelmente isso também vai ficar perfeito, né? Então tem que esperar um pouquinho o Photoshop pensar, olha, ficou bem decente. Então talvez se eu deixar o Photoshop um pouquinho, então eu dou um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, que daí ele tem mais áreas para ele raciocinar. Então tudo que eu estou selecionando ele acaba pensando na imagem como um todo e aí ele faz um trabalho bastante decente usando o Spot Healing. Então o Spot Healing no modo Content Aware. Então é assim que o Photoshop acaba pensando, né? Eu estou pensando, ele fica pensando a respeito daquilo que você selecionou como a imagem como um todo e ele vai tentando extrair aqueles objetos que você quer tirar da imagem. Então vou tentar fazer isso, o Photoshop forçar ele um pouquinho mais, fazer isso de uma vez só aqui com esses três pontos que estão aqui, né, e ver o que o Photoshop me diz. Vamos ver se o Photoshop consegue fazer um bom trabalho mesmo assim. Vamos lá? Ah lá, agora já não ficou tão legal assim, né? Então tá vendo, quando o Photoshop tem no Spot Healing, essa aqui é uma das coisas dessa ferramenta que é importante de você entender. Quando eu tenho muita coisa para analisar, o Photoshop se perde um pouco com essa ferramenta. Então se eu conseguir me utilizar de pouca coisa, o Photoshop trabalha muito bem. Então se eu vir aqui no pombo e tirar somente aquilo que eu preciso, o resultado que produz é muito melhor, tá vendo? Então em vez de eu fazer tudo ao mesmo tempo, se eu fizer um pouquinho de cada vez, eu consigo remover de uma maneira bastante interessante. Isso porque o recurso do Content Aware também está sendo utilizado aqui, mas de uma outra maneira por uma outra ferramenta. E assim eu poderia
tirar aqui esse postezinho, tirar todos os outros pombos, me utilizando da mesma ferramenta, me utilizando da mesma coisa, né? Então eu vou fazer aqui uma seleção, vamos ver como é que o Photoshop se vira com esse trabalho aqui que eu passei para ele. Já não ficou tão bom assim, então eu teria que fazer uma clonagem aqui, alguma coisa, mas o recurso aqui de remover os pomos, né, e aqui está bem simples de remover, ele pela ferramenta Spot Healing, através do Content Aware, já seria muito legal também. Beleza? Então vamos ver na próxima imagem como é que o recurso do Content Aware funcionaria. Legal? Então vamos lá. Beleza, então é isso, né? Então a gente vem aqui para a próxima imagem, e essa aqui já é uma imagem um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais complicada. Então, sei lá, por algum motivo maluco, você quer tirar essa menina que tá, uma foto incrível, uma foto muito bonita, mas eu só quero mostrar o funcionamento da ferramenta. Então a gente tem essa imagem aqui, que eu quero remover a menina, e eu tenho essa outra imagem aqui que é mais complexa, que ela tá linda aqui na frente, tem todo esse splash aqui de água maravilhoso, mas eu tenho esses três surfistas aqui atrás que não me interessam. Tá, então eu vou fazer de novo o mesmo teste, tá? Eu vou primeiro selecionar utilizando e vou fazer utilizando a ferramenta do modo antigo e depois eu faço a ferramenta do jeito que a gente tem a ferramenta nova e a gente faz o comparativo entre as duas coisas, tá? Então no caso anterior, a ferramenta não funcionou, né? A ferramenta simplesmente não conseguiu analisar aquele corrimão e ela não deu certo, mas ainda assim o Content Aware, que é quem a gente está estudando aqui, ele funcionou em outro lugar, que é usando o Spot Healing. Então, dentro do Spot Healing, a gente utilizou o Content Aware dentro dele, né, como uma opção que já vem naturalmente com ele. Então a gente viu que o Content Aware funcionou. Então cada pombo eu pude ir fazendo ele rapidamente e retirando ele rapidamente da imagem. Então tá aqui, a seleção da menina é bem rápida mesmo, né? Então bem não precisa. Então você poderia até ser um pouco mais preciso do que isso, mas não é o caso. E agora a gente vai fazer o teste aqui da ferramenta do jeito anterior, do jeito antigo. Então, mesma coisa, do jeito antigo, aperta aqui, Fill, e aí a gente seleciona aqui Content Aware, só para a gente ver qual é o resultado. Então, tem o Color Adaptation aqui, vou dar um OK, vou ver qual é o resultado que vai produzir. Torcer pelo melhor, né? De novo, né? A gente fica aqui rezando pelo melhor, para ver se o Photoshop vai fazer um trabalho direito, ver se ele vai remover a menina do jeito certo. Eu não fiz esse teste dessa imagem ainda, então eu não sei qual é o resultado que ele vai produzir, não sei se vai ser bom, não sei se vai ser ruim, não sei se vai ser interessante. Se for bom, que maravilha, né? Então aqui a gente já tem, vou tirar aqui a seleção e vou ver quais são os problemas que a gente tem. A gente tem alguns problemas aqui embaixo, a gente tem uma linha muito clara aqui, né, de que foi feita uma clonagem, né? Então tem algumas coisas aqui, por exemplo, que não fazem sentido, porque o foco disso aqui está aqui embaixo. Então isso aqui não faz o menor sentido, então a gente tem alguns problemas. Se você tivesse só com a ferramenta antiga, talvez fosse um bom ponto de partida, né, para você começar a remover a menina, né, a remover o objeto que você quer remover. Então eu vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z, vou voltar aqui na seleção, vou voltar mostrar a menina aqui como estava anteriormente, né, só para a gente poder ver aqui a menina. E aí perdão, cliquei aqui no lugar errado. E aí agora a gente vai usar a ferramenta nova e ver como é que ela pode ajudar a gente nesse mesmo processo. De novo, é uma ferramenta de processo automatizado, então provavelmente num fundo bastante difícil como esse, já é complexo. O problema não é essa parte daqui para cima, o problema são essas partes aqui embaixo, isso aqui já é bem difícil de remover de uma maneira automatizada e bem feita, então já é um processo bem complicado. Então eu vou usar lá a ferramenta do jeito que a gente quer usar, que é usando o Content Aware Fill. Então legal, então aqui agora eu vou acionar a ferramenta, então ó, o Photoshop já me mostrou as áreas que ele está usando para poder fazer a clonagem da menina, né? Está usando todo o céu, aqui está usando tudo. Aqui ele vai me mostrar o preview de como isso vai ficar, e aí a gente pode fazer alguns ajustes em cima da ferramenta. Ó, o resultado que ele produziu aqui não foi exatamente, foi um pouco melhor do que a ferramenta original produziu, então ela já ficou bem melhor, mas tem algumas partes incongruentes aqui, a gente vai tentar melhorar. Então tá bom, então como é que funciona depois eu falo sobre essa parte de customização da seleção, tá? Que basicamente é você poder selecionar onde você quer e enfim, aí vocês poderiam usar da maneira como vocês achassem melhor. Bom, então qual a explicação que eu vou dar? Vou explicar o que significa esse menu que está aqui, todas essas
4 configurações que estão aqui para a gente finalizar essa introdução da ferramenta e vocês daí depois poderem trabalhar na casa de vocês aí com outras imagens ou com essas imagens, algumas imagens que eu vou deixar de exemplo. Então tá, o que é o Color Adaptation? O Color Adaptation é a capacidade que você dá para o Photoshop, a liberdade que você dá para o Photoshop de fazer adaptações nas cores para a transição ficar cada vez mais suave. Então, se eu der nenhuma possibilidade de Photoshop adaptar a imagem, ele vai tratar essa transição de maneira menos suave. Então, por exemplo, aqui ficou menos suave, né? Ele aqui criou uns outros problemas, então ficou menos suave. Da mesma maneira que a rotação da adaptação é também, a adaptação de rotação, perdão, ela é também a liberdade que você dá para o Photoshop, por exemplo, de pegar essa área que está aqui, colocar em outro lugar, mas rotacionar ela 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, enfim, 180 graus. Então não interessa quanto você quer rotacionar, o Photoshop vai observar essa ferramenta que está aqui e esses índices vão dizer para ele, olha, eu te dou nenhuma liberdade, pouca liberdade ou te dou total liberdade de você rotacionar os objetos para onde você quiser. Nesse caso da imagem, nessa imagem aqui, isso não é particularmente legal, porque o matinho ele cresce para um lado, né? Ele não cresce para todos os lados, ele cresce para um lado só. E como eu tenho áreas que estão em foco, isso seria muito ruim. Então, se você clicar e deixar no Full Rotation, provavelmente isso vai ficar muito esquisito, porque ele vai rotacionar coisas de para um lado, para o outro, e fazer objetos e vai tornar essa, onde vai clonar, vai tornar isso de uma maneira bastante estranha, porque ele não vai ter essa liberdade total de rotacionar como ele quer. Então, provavelmente o resultado não vai ser tão interessante assim, nem vai ser tão bom assim. Então, tá vendo? Ele rotacionou, tá vendo? Tem mato para baixo, tem mato para o lado, então tem mato para outra diagonal, isso não faz o menor sentido. Então, isso não fica bom porque o jeito da imagem ou a área que eu estou querendo clonar aqui não é interessante. Tá vendo como o matinho aqui está jogado aqui para uma posição que não faz sentido, né? Então isso aqui fica com a cara muito de que está errado. Então eu vou devolver aqui para nenhuma adaptação de rotação, porque eu não posso deixar que o Photoshop permitir que ele faça isso. Bom, aí aqui embaixo eu também tenho duas ferramentas que são relacionadas a essas permissões que eu quero dar para o Photoshop na hora de fazer a clonagem. O Scale diz respeito ao tamanho, a liberdade que você dá para o Photoshop de diminuir e aumentar o tamanho das áreas clonadas. Então é basicamente ele pegar um pedaço qualquer da imagem que ele está querendo tirar, né? Vamos dizer que eu quero pegar esse pedaço aqui e quero colocar ele lá. Ele dá a possibilidade para o Photoshop diminuir ele de tamanho para ele resolver o problema daquela área afetada. Então, por exemplo, aqui ó, ele pegou essa área de uma área talvez lá pertinho e acabou aumentando desproporcionalmente. Então, se você clicar no Scale, talvez ele faça um trabalho um pouco melhor nessa área que está aqui, embora essa área, se a gente clicasse, ela seria mais fácil de resolver até com o Clone Stamp. Então eu vou dar essa liberdade para o Photoshop porque eu quero que ele faça resolva esse problema da escala de uma maneira mais interessante. Então essa é uma das possibilidades que a gente tem. Do lado dele eu tenho o Mirror. Mirror é o espelhar. Então da direita para a esquerda, da esquerda para a direita eu fazia o espelhamento. Eu pego essa área aqui e faço um espelhamento, eu posso ele ao contrário. Só que aqui eu tenho uma posição do Sol. Então quando eu tenho uma posição do Sol, ele produz uma sombra, produz uma luz no objeto. Então se eu espelhar, olha como o Photoshop fez um trabalho bem mais interessante usando o Scale. Tem algumas áreas da imagem que já estão bem mais legais. Essa área aqui, por exemplo, não ficou tão boa assim. Talvez a gente tivesse que refazer isso daqui de alguma outra maneira. Mas essa área aqui já ficou bem interessante. Com o Scale já ficou bem mais legal. E aqui o Mirror, ele não é tão interessante porque como ele faz o espelhamento, ele vai acabar mudando a sombra de lugar. E isso talvez não fosse uma coisa muito boa. Tá? Então a gente teria esse problema. Então tem que tomar um pouquinho esse cuidado, porque o Mirror ele acaba espelhando a imagem. E se a imagem tiver uma direção da luz de uma certa maneira, então você acaba não produzindo o resultado que você deseja. Tá? Então se você clicar aqui, isso vai criar um problema muito sério. Então nem vou clicar para a gente não perder esse tempo aqui que ele fica processando. Tá legal? Eu vou dar um pouquinho mais de Color Adaptation, porque eu acho que nenhuma adaptação de cor, a imagem está ficando um pouquinho, com a transição um pouquinho dura, então talvez o Color Adaptation junto com o Scale, ele resolva a maior parte do meu problema, e aí a partir disso eu consigo terminar a retirada da menina desta paisagem. Lembrando que eu estou usando um processo
absolutamente automatizado, né? E aqui eu estou mostrando as ferramentas para vocês, então estou demorando para a gente poder conversar sobre isso, mas no dia a dia, olha, como agora já, ainda não, peraí que ainda não funcionou, achei que tivesse melhorado, ó, o Color Adaptation não fica legal, tá vendo? Porque ele faz essa transição de uma maneira muito suave, ele tenta suavizar a transição de cor, e essa transição suave de cor acaba produzindo esse embaçado aqui indesejado que a gente não quer de maneira nenhuma, né? Então não ficou bacana isso daqui, eu vou devolver para o Noni e vou clicar no OK, porque eu já sei o resultado que ele vai produzir, que é o melhor possível. Então esse resultado que a gente produziu aqui é o melhor possível, ele é muito melhor do que a ferramenta inicial, a ferramenta antiga, então ele já me dá um start muito bom de onde ele começa, de onde a ferramenta começa a trabalhar, está bem lento agora o Photoshop, tá? E ele me dá um start muito bacana de onde ele de um lugar onde ele começa, então a partir desse começo automatizado, e aqui eu já economizei muitas horas de trabalho, aí eu poderia, a partir disso aqui, continuar o meu trabalho de remoção de objetos indesejados. Então, por exemplo, aqui eu tenho toda uma parte embaçada que talvez não me interesse, mas como aqui é uma área fácil de resolver agora, eu posso usar o carimbo, que é a ferramenta que eu acho mais interessante nesse momento, né? Usar o carimbo aqui para remover essas áreas que são mais fáceis, porque aqui é uma área que tem bastante elemento aleatório, né? Então isso não vai criar um problema. Eu vou fazer aqui destrutivo só para a gente poder entender, ó. Então eu vou remover essa área que está aqui, ó. Né? Então só para a gente poder ver como fica o resultado. Então, ó, tá vendo? Então aqui, só para a gente ver aqui, maravilha. Olha lá, pronto, removi, tá vendo? Então aqui não parece que foi feito. Você pode fazer um pouquinho melhor do que isso, tá? Eu posso fazer um pouquinho melhor do que isso porque eu acabei fazendo de um jeito bem tosquinho, né? Então vou fazer aqui um pouquinho do lado de cá, põe um pouquinho do lado de lá, sobe um pouquinho, tá vendo? Ficou bem interessante aqui. Aqui eu posso pegar esse pedacinho que tá aqui, tá vendo? Então um processo que é bastante automatizado, assim, muitas coisas eu acabei automatizando do processo, então aqui já não ficou tão legal assim, porque eu acabou copiando muita coisa que eu não gostaria. Posso utilizar uma parte bastante automatizada para remover bastante coisa do projeto, e aí a partir disso fazer os ajustes necessários que eu preciso na minha imagem. Né? E aqui eu estou quase terminando, ó. Tá vendo? Olha lá, pronto, terminado, tá vendo? Então tem a área resolvida aqui a minha retirada da menina. Então se a gente pegar do começo desse trabalho, né, pegar do comecinho que a gente tem aqui, eu vou criar um snapshot só pra gente ter um problema aqui, senão depois eu acabo perdendo a imagem. Eu vou criar aqui um snapshot só pra gente não perder aqui, então eu vou voltar aqui na imagem dela. Então se a gente voltar aqui no histórico, ó, então tá aqui, essa aqui é a imagem original e essa aqui é a imagem final, tá vendo? Uma maneira rápida. E foi bem rápido, porque aí o processo que a gente acabou ajudando do Content Aware nos levou até aqui, e aí com mais algumas carimbadinhas, a gente foi lá e terminou o serviço e o trabalho ficou muito bom. Lembrando que lá em cima, ó, a gente nem precisou fazer ajuste, porque realmente lá está bem bacana e já está bem interessante. Então essa aqui é a introdução da ferramenta de Content Aware. Ela nos dá ainda algumas outras possibilidades. Eu vou fechar essa imagem aqui, porque a gente não vai mais usar ela, e nem vamos usar essa outra aqui que eu criei aqui, só para a gente poder não perder a imagem que a gente tinha, né? Então vou dar aqui não salvar. Mas aqui, por exemplo, já tem uma imagem muito mais complexa. Então aqui, e a gente vai ver isso aqui na próxima aula, né? A remoção completa dessas caras todos aqui na próxima aula, mas só para a gente dar uma introduçãozinha aqui já, né? Para dar um gostinho. Então aqui, por exemplo, o trabalho da ferramenta antiga seria muito complicado, né? Então, se você tentar remover esse cara usando a ferramenta antiga, e aqui eu não removi, não selecionei o suficiente, né? Porque além do objeto para selecionar, eu tenho também um pouquinho da perna dele aqui atrás. Mas olha a complexidade dessa seleção aqui, das coisas que tem aqui. Eu tenho transição de cor, eu tenho transição de foco para não foco, porque o splash da água tem foco, o objeto não está em foco, eu tenho uma sombra em volta da água, eu tenho uma série de elementos aqui que não são interessantes. Então aqui, o que eu tenho que fazer usando a nossa ferramenta do Content Aware, só para dar um gostinho para vocês
da nossa próxima aula é que daí o Photoshop vai nos mostrar que o preview ele está analisando várias partes da imagem que estava aqui. E só aqui ele já fez um trabalho muito legal. A partir do que ele buscou aqui? Falou, olha, ele usou essa referência que estava aqui, então tem algumas partes dessas referências que não me interessam, e ele usou para remover o objeto que está lá e ainda adicionou aqui um pouquinho de splash, né? Então, por exemplo, esse cara aqui que ele não usou de referência por causa da... Tudo isso daqui, por exemplo, eu poderia remover para dizer para o Photoshop, eu não quero nada disso aqui, então eu vou remover tudo isso daqui, vou tirar tudo isso daqui, porque essa pessoa não me interessa que ela seja usada como referência na construção dessa imagem aqui. O Photoshop vai processar de novo e vai nos dar um novo preview. Olha lá, ainda ficou um pouquinho melhor. Aí eu posso tirar um pouco dessa outra pessoa que está aqui, por exemplo, isso aqui não me interessa nada disso aqui, né, porque... E aqui eu, com a construção disso aqui, então aqui já ficou muito legal. Não interferiu aqui no Splash, ele continua usando o Splash, ele removeu completamente o objeto. Agora ficou bem melhor, bem legal. Então vamos dar um OK aqui, vamos finalizar só para a gente ver um antes e depois, um Ctrl Z, lembrando que eu estou destruindo a imagem, mas a gente teria a possibilidade de não destruir, e aí a gente vai ver qual é o antes e depois dessa imagem. Então eu teria isso daqui, e aí, agora com o uso da ferramenta, eu tenho isso daqui, que é uma ferramenta extremamente poderosa para remover objetos, principalmente de objetos complexos, como esses que a gente está vendo aqui. Aí na próxima aula a gente vai ver essa imagem inteirinha, como a gente vai remover, e outras imagens e outros usos da ferramenta e outras configurações, para tornando isso cada vez mais complexo, até que a gente consiga remover objetos extremamente complexos para ajudar na composição fotográfica de vocês. Tá legal? Obrigado, gente. É isso por hoje. Essa é a introdução da ferramenta Content Aware e a gente se vê nas próximas aulas. Um abraço.